Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar português. Abram a apostila na página 77. Coloquem a data aí. Hoje nós começamos o mês de outubro, né? Primeiro dia do mês de outubro, mês 10, tá? Coloquem aí, 1/10/2020. Hoje nós vamos começar com uma leitura, ó. Vamos ler um outro texto que também tem a raposa como personagem. A raposa, ela é personagem de vários textos, né? E pelo título aqui, ó, A Raposa e a Cegonha, nós já sabemos que se trata de que gênero textual? De fábula, né? Tem dois personagens animais, né? Vamos lá. Fábula tem o quê? Geralmente os personagens são animais e eles têm o quê? Comportamentos humanos e tem o quê? Um ensinamento no final da história, né? A moral da história, um ensinamento. Então vamos lá. A raposa e a cegonha. Há muito tempo, a raposa já se achava a mais esperta entre os animais. E realmente era. Mesmo assim, a bondade da cegonha fazia com que elas fossem amigas. Até que certo dia, a raposa chamou a cegonha para um almoço. Coma à vontade, minha amiga. Tem bastante para nós duas, disse a raposa, pondo os pratos na mesa cheios de sopa. Porém, por mais que estivessem cheios, o bico da cegonha a impedia de tomar uma gota sequer. Tímida e educada, a cegonha não reclamou. Apenas se despediu e, já fora da toca da raposa, conseguiu ouvir seu riso, ficando triste pela brincadeira. Tá vendo aqui a fotografia? O desenho, tá vendo o desenho aqui? Nesse desenho elas estão o quê? Se alimentando aqui na mesa. Tá vendo que a cegonha não conseguiu comer. No outro dia, um coelho muito ligeiro da floresta levou um bilhete para a raposa. Olha aqui o bilhete. Querida amiga, venha jantar hoje em casa. Estou preparando uma receita nova que tenho certeza de que vai adorar. Com carinho, Cegonha. Cegonha mandou esse bilhete para a raposa. Assim, a raposa passou o dia sem comer, para que, no jantar, tirasse a barriga da miséria e comesse muito. Chegada a noite, foi para o ninho da cegonha e lá foi se acomodando na mesa. Já o jantar estará pronto, disse a anfitriã. Quando o jantar foi posto, a raposa se surpreendeu. O cheiro estava delicioso, mas ele vinha da boca fininha de um garrafão comprido. Enquanto, para a cegonha, bastava colocar seu bico fino e pegar a comida, para a raposa era um sacrifício. Seu focinho era grosso demais para a boca fininha do garrafão. Com o estômago roncando e o rabo entre as pernas, a raposa foi embora envergonhada. Moral: quem engana os outros e se diverte, recebe cedo ou tarde o que merece. Olha aí as duas. Olha esse desenho. Essa fábula é de Ricardo Dalai, tá? Prestar atenção no ensinamento que essa fábula nos traz. Quem engana os outros e se diverte, recebe cedo ou tarde o que merece. Então, tá ensinando que não é legal enganar as pessoas, né? Tá vendo aí? A raposa enganou a cegonha. Olha aí o que a cegonha fez com ela, o que ela mereceu. Também não conseguiu comer. Aqui vocês podem ler um pouquinho mais sobre as cegonhas, tá? Faça a leitura aqui desse quadrinho. Aqui um pouco de
conversa sobre o texto, né? Como a gente não está na sala, Pro vai ler. Ó. Na sua opinião, qual foi a verdadeira intenção da raposa ao fazer um jantar agradável para sua amiga cegonha? Por quê? A intenção da raposa era o quê? Constranger, né? Constranger a cegonha, fazê-la ficar com vergonha, tá? Para você, a raposa foi mais esperta que a cegonha na história? Por quê? Não, né? A cegonha foi mais esperta que a raposa, né? Pois o que ela fez? A raposa passar o que? Pela mesma situação, né? Que ela passou. Então, a raposa também ficou envergonhada, né? A raposa ficou envergonhada do quê? Da sua atitude, né? Porque a cegonha fez ela passar pela mesma situação e ela ficou envergonhada do que ela fez. Então, a raposa que acabou ficando com vergonha. A raposa não era bem vista pelos bichos da floresta. O que havia de diferente na cegonha que ainda aceitava a amizade da raposa? O que havia de diferente? Ela tinha medo da raposa? Ela tinha um bom coração? Ou era tão maldosa quanto a raposa? Por que as duas eram amigas, apesar dos bichos não gostarem da raposa? Por quê? Ela tinha medo da raposa? Marca um X. Ela tinha um bom coração? Marca um X. Era tão maldosa quanto a raposa? Então, você vai escolher a resposta e marcar um X no quadradinho, tá bom? No bilhete da cegonha estava escrito: querida amiga. Você acha que as duas personagens realmente eram amigas? Explique. Isso aqui você vai responder. Você acha que as duas eram realmente amigas? Por que você acha? Se sim ou se não. Vai explicar a sua resposta. Tem mais atividades sobre os textos para responder, ó. A raposa ficou sem comer o dia todo porque, na casa da cegonha, queria tirar a barriga da miséria. Essa expressão significa comer pouco, comer muito ou não comer nada? O que significa tirar a barriga da miséria? Você vai marcar um X, tá? A raposa alcançou o seu objetivo por quê? Ela alcançou seu objetivo? Sim ou não? E por quê? Qual era o objetivo dela? Tirar a barriga da miséria, né? Então, ela alcançou esse objetivo? E por quê? Converse com seus colegas porque, no final da história, a raposa ficou envergonhada de sua atitude. Por que ela ficou envergonhada? Por quê? Ela passou pela mesma situação que ela fez a cegonha passar. Então, ela se sentiu envergonhada, né, da sua atitude. Você acha que quem é amigo de verdade vai fazer isso com outro amigo? Quem é amigo mesmo de verdade vai o quê, né? Vai fazer coisas para deixar o amigo feliz, né? Contente, não deixar envergonhado. Sublinhe a lição de moral que também poderia encerrar a fábula da cegonha e da raposa. Aqui tem umas lições de morais, tá? Tem umas frases. Você vai grifar qual a frase que também poderia ser o encerramento da fábula, tá? Que também poderia ser o ensinamento dessa fábula. Você vai grifar. Aqui tem duas perguntinhas pessoais, ó. Os textos, a raposa e o queijo, e a raposa e a cegonha são fábulas. De qual delas você mais gostou e por quê? Você vai responder aqui, qual que você mais gostou e por quê? Qual dessas fábulas apresentou um ensinamento que você considera muito importante para as pessoas? Você vai escrever aqui, qual das duas deu um ensinamento muito importante para as pessoas? A fábula da raposa e o queijo ou a fábula da raposa e a cegonha? Responde aqui, tá bom? Aqui vocês vão comparar, né, as duas leituras, a leitura 1 e a leitura 2, que é a raposa e o queijo, e a raposa e a cegonha, e vão assinalar as alternativas que apresentam características que os dois textos têm em comum, tá? O que os tem em comum? O que tem nos dois? Então, você vai marcar um X, ó.
Possuem animais como personagens principais? Se sim, você vai marcar um X. Apresenta um diálogo? Diálogo é conversa, né? Se sim, você vai marcar um X. Tem moral da história? Se tiver, você marca um X. Apresenta um personagem que é vítima, ou seja, sofre com a maldade do outro? Se os dois têm isso, você marca um X. Apresenta os mesmos animais como os personagens? Se sim, você vai marcar um X. Se não, vai deixar, né, vazio. Aqui embaixo, a gente já começa um conteúdo da escrita das palavras, tá? Terminou de responder as questões sobre os textos, nós vamos aprender a escrever as palavras, né? Palavras com S e com Z, tá? Olha aqui, observe as seguintes palavras. Raposa, delicioso. Que som tem a letra S nessas palavras? Marque a seguir. Tem som de Z, né? Então, marca um xizinho aí, ó. Raposa. A gente escreve com S, mas tem som de Z. Delicioso. Tá vendo? Escreve com S e tem som de Z, tá? Então, a gente tem que aprender a escrever certinho. Embora tenha o som de Z, a palavrinha é escrita com S. Mais atividades para responder, ó. Das palavras a seguir, pinte somente aquelas em que a letra S tem o mesmo som que a palavra gentileza. Gentileza. Gentileza escreve com Z e tem som de Z. Então, aqui tem os quadrinhos com as palavras. Você vai pintar só os quadrinhos que as palavrinhas têm o mesmo som de gentileza, tá? Tem o som de Z. Então, você vai pintar somente a palavrinha que tem esse som. Agora, veja os objetos que existem na casa da cegonha e escreva o nome deles. Aqui vocês vão escrever o nome desses objetos, tá? Presta atenção, tá? Nem sempre quando tem o som de Z, escreve com Z, né? Às vezes nós escrevemos com S. Ah, professora, eu não sei escrever. Eu não sei escrever o nome desse objeto, ou desse, ou desse, ou desse. Não sei escrever tesoura. Não sei se tesoura com S ou com Z. Então, você vai fazer o quê? Olhe no dicionário, tá bom? Agora, ligue as palavras que combinam com os animais a seguir. Então, você vai ligar as palavrinhas que combinam com esses animais, tá? Tem bondade, egoísmo e timidez. Você vai ligar com os que combinam. Transforme as palavras da segunda coluna em adjetivos. Lembra que adjetivos é uma característica, né? Então, ó, bondade. Se uma pessoa tem bondade, ela é uma pessoa o quê? Uma pessoa boa, né? Ou um homem bom, um menino bom, uma menina boa. Então, qual é o adjetivo da palavrinha bondade que eu posso transformar? Bom ou boa? E egoísmo? Se uma pessoa tem egoísmo, ela é o quê? Uma pessoa egoísta? Então, você sabe. Se uma pessoa tem timidez, se alguém tem timidez, ela é uma pessoa o quê? Você vai responder aqui na 4, tá bom? Veja a situação a seguir. Aqui tem uns quadrinhos. E nós vamos o quê? Ler essas tirinhas, né? Pra gente saber atribuir a esses quadrinhos. Ó o Cebolinha, tá vendo? Ó. Ah, aqui não tem... Não, aqui nesses aqui primeiros não tem falas, né? Mas tem o quê? Expressões, né? Tem, ó a expressão do Cebolinha. Olha aqui. Então, vocês têm que prestar atenção. Esse aqui do Cascão, ó. Como é, Cebolinha? Pegou as uvas? Muito madulas. Então, observando todos esses quadrinhos, a gente vai saber o que aconteceu. Então, ó, observando as expressões dos personagens, que sentimentos podemos atribuir a eles nos quadrinhos 1, 2 e 3? Tá vendo o quadrinho 1? O quadrinho 2 e o quadrinho 3? Olha a expressão do Cebolinha quando vê as uvas. É de quê?
É de satisfação? É de alegria? É de tristeza? É de nervoso? E aqui? E aqui? Qual é a expressão do Cebolinha? Então, você vai colocar quais as expressões, que sentimentos tem nessas expressões do Cebolinha nos 3 primeiros quadrinhos. Você vai escrever aqui, tá? E esse último aqui, né, não precisa fazer, né, porque a gente não está na sala de aula, tá? Então, compartilhe suas respostas com uma turma. Então, você vai colocar aqui. Um bom estudo para vocês, tá? Qualquer dúvida, é só chamar a Pro no WhatsApp. A Pro já tá até enrolando a língua. Só chamar a Pro no WhatsApp. Um beijo no coração e até amanhã.